E se eu te dissesse que a Bíblia que você conhece hoje passou por mãos que decidiram o que seria preservado e o que seria esquecido? Que as Escrituras originais, aquelas que carregam as palavras mais puras e intocadas, podem ter sido moldadas ao longo dos séculos por interesses e divisões? Agora imagine Elon Musk, um dos maiores visionários do nosso tempo, refletindo sobre essas mesmas questões. Por que um homem tão ligado à ciência e à tecnologia se interessaria por algo tão profundamente espiritual? Neste vídeo, vamos explorar a história oculta da Bíblia. Desvendar como figuras como Clemente de Roma, Constantino e Lutero moldaram o que você acredita. E mergulhar nas reflexões de Musk sobre o impacto filosófico e espiritual desses textos. Você está prestes a descobrir verdades que nunca imaginou. Não saia daí! Você já se perguntou o que a Bíblia realmente dizia antes de ser moldada pelas mãos de reis e líderes religiosos? E se eu te dissesse que o livro mais lido e influente do mundo pode ter perdido partes cruciais ao longo dos séculos? Elon Musk, um homem que explora os mistérios do cosmos, também reflete sobre os mistérios das Escrituras. Será que os textos sagrados guardam verdades que ainda não compreendemos? Ou será que algo essencial foi alterado, ocultado ou até mesmo perdido na história? A Bíblia que conhecemos hoje não surgiu pronta. Ela foi moldada ao longo de séculos por debates intensos, traduções e decisões de figuras históricas como Clemente de Roma e Eusébio de Cesareia. No início do cristianismo, não havia um consenso sobre quais textos eram sagrados. As comunidades cristãs primitivas se baseavam em cartas, relatos orais e evangelhos que circulavam em segredo. Alguns textos, como os evangelhos de Tomé e Judas, eram venerados por grupos específicos, mas rejeitados por outros. Foi apenas no século IV, sob a liderança de Constantino, que começou a surgir um esboço da Bíblia como a conhecemos. Ele convocou o Concílio de Nicéia, um evento que não apenas definiu questões teológicas, mas também começou a moldar a lista oficial de livros bíblicos. Mas aqui está a questão: quem tinha autoridade para decidir o que era divinamente inspirado e o que não era? Será que, nesse processo, algo vital foi deixado para trás? Elon Musk nos faz refletir sobre isso. Assim como ele questiona a origem do universo e a verdade por trás das estrelas, devemos questionar a origem e a preservação dos textos sagrados. Afinal, a verdade é eterna, mas os homens que a interpretam são falhos. Um dos maiores mistérios da história da Bíblia são os chamados textos apócrifos. Esses são livros que foram excluídos da Bíblia oficial, mas que oferecem vislumbres fascinantes sobre a espiritualidade e as crenças dos primeiros cristãos. O Evangelho de Tomé, por exemplo, apresenta Jesus como um mestre de sabedoria, enfatizando o autoconhecimento como o caminho para o reino de Deus. Já o Evangelho de Judas desafia nossa compreensão ao retratar Judas não como um traidor, mas como alguém que cumpriu um papel essencial no plano divino. Mas por que esses textos foram rejeitados? Eusébio, um dos primeiros historiadores da Igreja, classificou esses livros como heréticos ou não confiáveis. Muitos líderes temiam que eles pudessem dividir a Igreja ou contradizer doutrinas estabelecidas. Foi uma decisão política ou espiritual? Essa é uma pergunta que ecoa até hoje. Elon Musk, conhecido por sua ousadia em questionar narrativas estabelecidas, nos inspira a olhar além do que foi oficialmente aprovado. E se esses textos perdidos contivessem respostas para perguntas que nem sequer sabemos fazer? Será que estamos ignorando partes importantes da mensagem original? No século XVI, outro marco transformou a história da Bíblia, a Reforma Protestante. Martinho Lutero, um monge alemão, se revoltou contra a Igreja Católica e traduziu a Bíblia para o alemão, tornando-a acessível ao povo comum.
Ele acreditava que todos tinham o direito de ler e interpretar as Escrituras, sem intermediários. Mas Lutero também fez escolhas controversas. Ele removeu livros como Macabeus e Sabedoria do Antigo Testamento, argumentando que não tinham a mesma autoridade espiritual. Mais uma vez, vemos o poder humano moldando um texto que deveria ser divino. Será que essas decisões nos aproximaram da verdade ou nos afastaram dela? Para Elon Musk, o acesso à informação é fundamental. Ele acredita que o conhecimento deve ser democratizado, seja na ciência, seja na fé. E se aplicarmos esse princípio às Escrituras? E se as palavras de Deus fossem finalmente liberadas de todas as interferências humanas? A busca pela verdade é o que une ciência, história e fé. Elon Musk nos lembra que o conhecimento não é algo que encontramos pronto, é algo que buscamos incansavelmente. A Bíblia, com toda a sua história rica e complexa, é um testemunho dessa busca. Mas aqui está a grande questão: estamos realmente lendo as palavras de Deus ou as interpretações humanas dessas palavras? Talvez a verdadeira mensagem esteja nas escrituras originais, ocultas sob camadas de tradução e edição. Ou talvez esteja dentro de nós, esperando para ser descoberta. Assim como exploramos o universo para entender nossa existência, devemos explorar as Escrituras para entender nosso propósito. Porque, no fim, fé e ciência não são opostas. Ambas são expressões da nossa eterna busca por respostas. E a maior de todas as perguntas é: estamos prontos para encontrar a verdade? Se você gostou desse mergulho na história e na espiritualidade, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Aqui, exploramos mistérios que conectam o passado, o presente e o futuro. Até o próximo vídeo, onde continuaremos nossa jornada em busca das verdades que ninguém ousa contar.